Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao antes, pelo contrário, com o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves. Ambos muito boa noite. Começando por ti, Pedro, e pela questão da demissão da Ministra da Administração Interna. É uma demissão, esta demissão em tempo de crise agrava ou aligeira o problema do país e do Governo e da gestão do problema? Bom, boa noite a ambos. A decisão de dar o agremã à saída, ou seja, pelo Primeiro-Ministro, no fundo... Aceitar a demissão. Aceitar a demissão era uma decisão difícil, no sentido em que seria criticado pelas duas. Ou seja, a situação, infelizmente, a situação climática, isto é, a questão meteorológica, em rigor, está-se a agravar e a manter-se. Há problemas que se vão avolumando. Climatérica. Precisamente, mas também o ponto é que a questão não é climática, é meteorológica. Tens razão. Agravou-se, continua a agravar-se, mantém-se com o mesmo estado. E, naturalmente, o efeito da substituição da Ministra da Administração Interna a meio de uma crise com estas características pode ser percepcionada como fragilizador. Ou seja, mesmo que a Ministra tivesse interiorizado a ideia de que queria sair, já não tinha condições para continuar, no pico da gestão da crise tem esse efeito, se quisermos, de perda de uma peça-chave, por muito que as coisas estivessem a correr mal. Por outro lado, de facto, estando as coisas a correr mal na gestão comunicacional e mesmo na gestão operacional dos últimos dias, aqui a oportunidade de substituir, ainda que no decurso das operações, quem não estaria, enfim, ser capaz de lidar com todas as ramificações do problema. Eu acho que a Ministra tomou uma decisão, a ex-Ministra tomou uma decisão séria, em linha com aquilo que é da sua avaliação do que era as suas condições para continuar. Enfim, até pode deixar estranho eu vir a dar nota do seguinte, mas acho que não é necessário criticar a Ministra para além daquilo onde ela deve ser objeto de crítica. A professora Lúcia Amaral tem uma carreira académica, foi magistrada do Tribunal Constitucional, foi provedora de Justiça. Andamos nisto dos programas há muitos anos, já falámos dela noutras vezes, por muitas razões e sempre bem. Concordo ou discordo? Tive pontos em que posso não ter concordado com opções na jurisprudência da crise, por exemplo. Posso ter achado que a gestão que faria na Provedoria de Justiça seria outra. Mas um ponto é certo. Acho que não vale a pena crucificar, para além daquilo que é justificável, alguém que tem uma carreira de serviço público, primeira nota, e que soube sair no sentido em que compreendeu, e penso que é isso. Mas não estava indicada para o local para o lugar desde o início? Nem todas as pessoas têm perfil para todas as funções. Não dizer isto é uma verdade lá para ali, uma coisa óbvia. Claro. Mas nem sempre as pessoas percebem esta realidade. Outra, não há exatamente uma entrevista de emprego para se ir para ministro, não é? Mas aqui o ponto, há aquilo que os juristas chamam a culpa ineligendo, a culpa na escolha. Com certeza. Que é eventualmente a diligência. Mas é mesmo essa que eu falo. Mas já não é com ela, já é com o Primeiro-Ministro. Já é com a capacidade que o Primeiro-Ministro podia ter tido de verificar e avaliar se o perfil da professora Lúcia Amaral era o perfil indicado para aquelas funções como Ministra da Administração Interna. Enfim, pode-se dizer, a Ministra anterior, também esse erro de avaliação também poderá ter ocorrido. Também teve os seus desencontros comunicacionais, também teve os seus problemas. Mas, apesar de tudo, tinha uma carreira magistrada, mas com conhecimento bastante detalhado do meio no qual iria desempenhar funções, especialmente o meio policial, não tanto talvez o da Proteção Civil, mas no outro, e em que, por isso, a suspeita era menor, ou a dúvida potencialmente poderia ser menor. Portanto, dito isto, Luís Montenegro acaba por ter falhado nessa avaliação que fez. A Ministra compreendeu que provavelmente não acrescentava mais ao Governo, e poderia, também não, se calhar não quis ficar como para-raios, no sentido de cordeiro sacrificial para ser a vítima de tudo. Agora, para concluir, é um conjunto de decisões, da escolha da Ministra e depois a forma como também nunca acertou o passo, em que o Primeiro-Ministro também não está isento de responsabilidades e, portanto, este desfecho acaba por ser E precisamente, Eduardo, inevitável. tem o Primeiro-Ministro ainda alguma margem para não acertar no nome do próximo Ministro da Administração Interna ou Ministra? A possibilidade existe sempre. Claro. Eu acho Estatisticamente, os ministros da Administração Interna até sim. Mas agora, não sabemos se a remodelação vai ser só do Ministro da Administração Interna, se esta espera é um sinal de mais mudanças.
se calhar a oportunidade é boa para as fazer. Também não sei se são precisas... Antes da tomada de posse de António José Seguro? Não, também não precisa nada de acontecer assim com essa pressa. O Primeiro-Ministro, aliás, esteve muito bem na crise de várias maneiras. Deixem-me só voltar um niquinho atrás no que o Pedro estava a dizer. Nunca me tocou a mim, nem tocará, estejam descansados, formar um governo. Mas não imagino nada fácil. Cada vez que uma pessoa convida alguém, tenta falar com alguém, tudo isso não pode ser público, tudo isso, como vocês os dois estão carecas de saber, tem que ser gerido com a maior discrição. E, portanto, essa culpa ineligendo de falhar na escolha, olha, eu teria escolhido... Não vejo nenhuma razão para que, se me tivesse acontecido, eu não tivesse escolhido a professora Maria Lúcia Amaral, de quem tem a melhor impressão. Não posso sublinhar mais aquilo que o Pedro disse. E manifestamente, hoje há um bom artigo do Manuel Carvalho sobre o que é isto de ser ministro e se verdadeiramente ela não esteve à altura da função ou se foi crucificada cedo demais. É claro que assim, foi fatal, por exemplo, usar a palavra invisibilidade quando hoje em dia as crises precisam de afetos, precisam de presença, precisam, concedamos até sem grande ironia, de um simbolismo que faça à massificação da comunicação conforte às pessoas. Mas trabalhar num contexto de invisibilidade no gabinete pode querer significar eu não vou atrapalhar para o terreno, eu estou aqui a fazer o que devo. Agora, a maneira diz? Sem fazer vídeos que não devia. Desculpa, desculpa à parte, mas é que... Já o fiz esta semana passada, faz outra vez esta semana, mas deixa-me lá continuar. Mas deixa-me lá continuar. Nada do que ela disse podia ter sido perfeitamente compreendido noutros tempos e aceito. O que interessa aqui não é se a senhora se expressava mal, o que interessa aqui é se a proteção civil não foi ativada há tempo e foi, ou se era ela que era útil na coordenação e na logística. No resto, outro dos problemas que a senhora ministra teve foi basicamente dizer uma coisa que eu acho que qualquer um diria se tivesse sido obrigado a confessar, que era que nas primeiras 48 horas aconteceu uma coisa que nunca nenhum de nós que aqui está sentado e todos somados, já fazemos mais de um século de certeza, para aproveitar a onda das cheias centenárias, já fazemos. Somar os três. Somar os três, sim. Não foi, não percas o raciocínio. Mas olha que somando-te a mim, eu estrago-vos a média. O que eu estava a dizer era que perdi o raciocínio. Perdeste. Estavas a dizer que logo nas primeiras 48 horas... Logo nas primeiras 48 horas, ninguém sabia verdadeiramente o que estava a passar, porque nunca nenhum de nós, com esta idade que temos, viu ventos com mais de 200 km a hora. E o que nós estamos a ver nestas 3 semanas de tragédia não é o comum das cheias e das populações ribeirinhas afetadas, a Ereira ficar como quase todos os anos debaixo de água, e muito mais do que isso. Coimbra já teve coisas parecidas com estas, em 95, em 2001. Aquela obra provavelmente hoje em dia já não se faria e outras das que estão anunciadas veremos como é que se fazem, mas o que eu estou a dizer é que basicamente da crise acabou por surgir isto. O Primeiro-Ministro acabou por... A senhora teve noção de que tinha sido consumida por este fogo mediático e que não tinha condições para continuar. Pediu a sua substituição. Significa que a crise política, a mini-crise política que a tempestade gerou, se resolveu num instante e reforçou, seguramente aos olhos das pessoas, a capacidade de liderança do Primeiro-Ministro. Que vai ter de lidar agora com o resultado destas cheias, depois, a um período bastante longo. Este, obviamente, não é um assunto que se resolva em meia dúzia de meses, vai ser um processo de reconstrução longo. O Primeiro-Ministro anunciou a criação de um PRR português, precisamente para esta situação. O impacto vai ser muito grande, prolongado no tempo. Tem, Pedro Delgado Alves, o PS agora bom motivo para viabilizar orçamentos que suportem a reconstrução? Vamos ver, não penso sequer que isso seja tema de polémica. Já agora recordo que também, quando há momentos de crise nacional reconhecida a necessidade de haver consensos alargados, também todas as medidas orçamentais que foram necessárias, designadamente o retificativo em 2020, a quando da Covid, teve um apoio transversal e teve, por exemplo, o apoio do PSD nessa altura. Portanto, eu acho que há aqui um reconhecimento transversal generalizado da gravidade da situação que atravessamos. Há aqui uma combinação, estas 3 últimas semanas, 2, 3 últimas semanas, combinam 2 coisas distintas e por isso também têm impactos muito diferentes, seja na gestão da crise, seja no dia seguinte, seja até, em alguns casos, na maior preparação que houve para algumas coisas, porque já são recorrentes.
o que aconteceu com a primeira com a depressão, com a Catherine, portanto, que tem o maior, que tem a Christine, desculpa. A Christine, que tem o maior impacto. E essa sim, como o Zé Eduardo dizia há instantes, inesperado, com velocidades de vento, sem registro. Típicos de classe 3 das casas. Característicos até, não sei se característicos de algo que veio para ficar, mas de uma deslocação significativa de comportamentos no Atlântico Norte e, portanto, para a qual não estávamos preparados pela sua rapidez, pela sua violência e pela disrupção que provocou ao nível do fornecimento de eletricidade, do fornecimento de comunicações, da própria defesa das habitações, que deixou muitas pessoas desalojadas ou em situações em que as suas habitações se tornaram inabitáveis, não de forma definitiva, mas pelo menos inoperacionais. Portanto, tem uma escala numa mancha muito significativa de território e acho que o ponto hoje não é tanto fazer o balanço do tipo de resposta, apesar de eu achar que podia ter sido diferente a vários níveis, e vimos também a rapidez em ter presença pública, a rapidez em ativar algumas coisas. Podemos fazer esse balanço depois. O meu ponto aqui nesta intervenção não era tanto este. Era esta primeira coisa que dizia respeito a esta depressão, a estas características. O que temos tido desde então, a sucessão de sucessivas depressões e a pluviosidade absolutamente anormal que estamos a registrar neste período de cerca de 2 semanas, 20% daquilo que é expectável ao longo de todo o ano, está, no fundo, a acelerar coisas com as quais já lidámos no passado, como o Zé Eduardo dizia. Esta zona, o Baixo Mondego, Coimbra, tem um histórico, tem uma memória disto, tem uma memória e também tem preparação e prevenção para muitas destas coisas. Eu devo dizer, o que estamos a assistir agora, não sei se é público, eu sou deputado pelo Círculo de Coimbra, portanto acompanho estas coisas com uma especial atenção. Aliás, no início desta semana tivemos a oportunidade de visitarmos a Proteção Civil e podemos verificar uma série de coisas. Há um conjunto de aprendizagens que minorou significativamente, permitiu prevenção que não foi possível nas primeiras ocorrências, ou seja, as ordens de evacuação, a monitorização dos diques, toda a infraestrutura especialmente complexa de gestão em contextos cheias, com as quais esta região já teve que se habituar, e houve ali também uma outra particularidade, desde há muito tempo, e de forma até transpartidária, a CIM, portanto a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, que abrange o distrito de Coimbra, mas também mais 2 municípios, Miranda e Mortágua, tem feito um investimento significativo, que nem todas as CIMs têm feito, em proteção civil, em apetrechamento de meios. Há uma excelente equipa de resposta no Comando Regional da Proteção Civil, portanto, permitiu o quê? Que aquilo que estamos a assistir hoje não tivesse ainda consequências mais graves. E se houvesse a barragem de Girabolhos, que foi cancelada há 10 anos, isto poderia ter sido diferente? Penso que a resposta é negativa e já agora uma brevíssima nota sobre isso. Acho que o Sr. Ministro da Agricultura falou disto. Responsável de hidráulica da Ordem dos Engenheiros, há pouco dizia que teria contribuído positivamente. Vamos lá ver. O Sr. Ministro da Agricultura... Eu ouvi essa entrevista. Positivamente, não positivamente. Eu ouvi essa entrevista. Então vamos por etapas. Duas notas primeiro, que o Sr. Ministro da Agricultura foi um bocadinho responsável na forma como disse algumas coisas. Em primeiro lugar, Girabolhos, versão 1, aquele que consta do Plano Nacional de Barragens de 2007, tinha essencialmente um desenho previsto para a produção elétrica e era essa forma como estava desenhado. Diz, e o Ministro em todas as coisas dizia, o acordo da Geringonça, na parte em que dizia respeito ao acordo com o PEV, mandou arrumar e, portanto, encerrar esta opção. Não é verdade. O que o acordo de 2015 determinava é que as barragens que não estavam já em fase de andamento e execução seriam reavaliadas, algumas foram, nem todas. Girabolhos nem sequer entrou nesse lote porque já estava, já tinha identificado quem é que ia ficar com a concessão. A Endesa, que em 2016 entendeu desistir do projeto. Por variedíssimas razões, porque não achava que havia sustentabilidade financeira para aquilo, porque naquela altura onde havia incentivos financeiros a nível da produção de energia, estavam no solar, que era muito mais rentável do que continuar a insistir nesta opção hídrica, e portanto é esta a narrativa deste término, deste cancelamento em 2016. Não foi uma opção, foi uma escolha de quem tinha a concessão que não quis continuar e obviamente nessa altura foi cancelada. Depois disso, o tema de haver uma barragem naquele local, do qual se fala há muito tempo, surgiu já noutras vestes, digamos que o Girabolhos 2.0 ou outra versão, com duas outras funções que não eram as principais de 2007. Uma que diz respeito a esta que estamos a discutir, fundamentalmente gestão de caudais e prevenção de cheias, mas também uma outra importante que é armazenamento, uma vez que também havia um problema de escassez em algumas zonas e ela poderia também servir. Como ainda há pouco o Presidente da Câmara de Ceia falava nisso precisamente. Também. E é esta, Girabolhos, que está no programa eleitoral do PS 2024, está no programa eleitoral do PS 2025, está nos do PSD, foi objeto de alguns estudos e era aquela que já estava na calha, que já foi anunciada, aliás, já tinha sido anunciada pelo Governo quando apresentou o seu programa Água que Une, é um programa recente do ano passado, mas também que só previa os estudos e a conclusão disto para 2037, portanto daqui a bastante tempo. Respondendo agora à pergunta, que era a inicial, se teria feito diferença, por exemplo, no dia de ontem, em que a barragem da Agueira, que está a jusante, daí não está a jusante, a outra não está lá, mas que estaria a jusante, até nem fez o número de descargas como aquele que tem feito hoje, porque não estava sobrecarregada, poderia ter tido um efeito que minoraria, eventualmente, obviamente, menos necessidade de descargas, reduziria pressão. Mas o problema principal está
no fim. O problema principal está no Baixo Mondego. E há outros aquíferos que alimentam o Mondego depois portanto, depois de Girabois, evidentemente, mas também depois da Aguiar. E, portanto, esta digamos, história alternativa do que é que teria sido se tivesse acontecido, eventualmente haver mais depósito, teria evitado esta cheia. Há especialistas que dizem que não há nenhuma garantia de que assim fosse. Zé Eduardo. A água é um tema que tem bons especialistas em Portugal, muito bons. E eu, nos 2 ou 3 anos, há mais de 20, em que tive algumas responsabilidades, beneficiei muito disso, muito disso. Olha, uma das pessoas que sabe imenso sobre o que se passa no Baixo Mondego foi o antigo presidente da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, antigo presidente da Câmara de Lisboa, antigo ministro António Pedro Carmona Rodrigues, que provavelmente explicará que aquela obra tem ali um grande problema. Aquilo é um tipo de engenharia que provavelmente já não se repetiria nos dias de hoje e que não é muito eficaz. Tens razão, aprendemos bastante com os erros do passado. Mas sobre barragens, eu, que sou só um advogado interessado por essas coisas, tenho sempre muita humildade. Tenho a certeza que há muitas que fizeram falta e deviam ter sido feitas. Girabolho já esteve mesmo prevista para ser feita. Concessionada em trigo e tudo, no plano das grandes barragens. Como o Pedro já falou. Não aconteceu, não foi por acaso. Vamos lá parar, não é agora nos 4 minutos que ali o placar diz que eu ainda tenho, que eu vou conseguir explicar isso. Mas acho que vale a pena estudar bem a história de Girabolhos, porque daí se percebem outras. Já há bocado eu ouvi a tua entrevista à senhora especialista da Ordem dos Engenheiros, é sempre um bálsamo ouvi-los. Ela estava a explicar, no fundo, algumas coisas simples. Uma bacia de retenção pode ter, por exemplo, numa cidade, e é relativamente fácil de fazer, um efeito espetacular. 2 pequenas coisas que aconteceram positivas nisto tudo foi o investimento de Águeda na drenagem. A Águeda inundou muito menos do que costumava inundar, porque preveniu e fez as obras de drenagem, que, por exemplo, em Lisboa, finalmente estão a ser feitas. O Parque da cidade de Setúbal, que não é mais que uma zona impermeável em que a água escorre para o solo, é uma bacia de retenção, como ela te explicou no Mondego, não há onde a fazer nem nada que tivesse efeito perante aquela quantidade de água. Agora, a ideia de que só por termos Girabolhos não tínhamos tido estas cheias e esta excepcionalidade destes últimos dias, isso, peço desculpa, é impossível de concordar. O Douro também tem barragens a regularizar todo o seu caudal e o Tejo, e não é por isso que deixa de haver problemas nessas 2 bacias hidrográficas. Em todo o caso, uma nota, apesar de tudo, no meio desta tragédia, agora que isto parece dar a abrandar, vamos ter que ir ver muita coisa, mas parece que aprendemos em vários momentos, e Coimbra foi um bom exemplo disso. Nós, desta vez, apesar da tragédia, não é completamente descursoante, porque se percebe que aprendemos com alguns erros passados, que fechamos as estradas, que nos deixamos, até vamos provavelmente perder dinheiro com isso e vai haver algumas coisas que não são muito lisas, mas já há, neste momento, 3.400 milhões de pedidos na linha de apoio às empresas, 3.400 pedidos, 795 milhões de euros a serem analisados, 233 contratos já efetuados. Os pedidos à Segurança Social, os das empresas, têm acompanhado vários nos escritórios. As respostas têm sido rápidas. Eu hoje falava com um amigo meu que já vai amanhã levar as fotografias das telhas para lhe pagarem o telhado. Apesar de tudo, nós estamos a conseguir, depois de um primeiro momento em que nenhum de nós tinha levado, repito, até hoje, conventos que levavam os telhados das casas, dos restaurantes, dos hospitais, dos pavilhões e dos estádios. Nada disso. Nós nunca tínhamos visto. E isso provocou muito mais... E em cima disso, 3 semanas de chuva. Nós estamos, apesar de tudo, não está a ser uma daquelas situações em que, apesar de sabermos da fragilidade das infraestruturas, de nos chocar que caia a mais importante autoestrada do país... Sente-se que se aprendeu qualquer coisa no passado, que boa parte do pior está a ser evitado, que a gestão das barragens pela APA e dos cursos de água tem estado a ser feita no limite do que é possível. Milimetricamente bem feita. E, portanto, é assim, no limite, o Estado e as autarquias não estiveram ausentes, não desaprenderam. E era bom que as pessoas, estando em casa... Há pessoas a passar por situações que nós aqui vamos sair para casa nem imaginamos. Mas o Estado não falhou completamente, ainda bem que não temos um Estado mínimo. José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, meus senhores, muito obrigado.
Só uma nota. Só uma nota? É só uma brevíssima nota. Não é, é que as previsões desta noite não são animadoras. Nada. Portanto, é relevante também deixar esta nota para as pessoas seguirem todas as orientações da Proteção Civil, especialmente nestes sítios em Coimbra, no Baixo Mondego, porque, não como estava a ser aventurarem. dito, há outro debate que podemos ter depois, saber se as previsões de tudo isto, das obras de arte, das infraestruturas, têm em conta aquilo que foi a modificação que as alterações climáticas produziam, porque eles foram construídos com base em cargas diferentes que podem já ter mudado. Agora, no dia de hoje, a Proteção Civil ali, felizmente, como eu já disse no início, desde os municípios à CIM, estão no terreno, estão ativos, e há as pessoas que sigam as orientações para que as coisas se façam de forma ordenada, para que as pessoas possam sair de casa, porque são há excelentes profissionais no terreno, como dizíamos, desde a Proteção Civil, às Forças de Segurança, ao Exército, à APA, e que aos fuzileiros sabem o que estão a fazer, e às pessoas, por a proteção da vida humana é o mais importante, e que sigam as indicações, que foi aquilo que já fez esta noite a Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Zé Eduardo Pedro Delgado Alves. Muito obrigado.